2.200.000 pessoas, só no estado de São Paulo, não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. E em todo o país, menos de 15% das crianças que poderiam estar imunizadas já tomaram a primeira dose. Com o avanço da variante Ômicron, esses números preocupam. Dos pacientes internados que evoluem para casos graves, 8 em 10 não concluíram a vacinação. Sobre isso, eu conversei com a diretora da Sociedade Paulista de Infectologia e professora associada do Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP, Silvia Figueiredo Costa. As pessoas que internam atualmente são pessoas não vacinadas, pessoas com comorbidade, que são doenças, por exemplo, doenças que comprometem o próprio pulmão, que tomam medicações cronicamente, pacientes muito idosos, com mais de 80 anos, e também as crianças. Lembrar que nesta fase atual da pandemia, com a Ômicron, nós estamos observando um aumento importante do número de crianças hospitalizadas com a Covid-19 no mundo todo. E aqui no Brasil também. Nós tivemos um aumento no número de óbitos, tivemos um aumento no número de casos, mas proporcionalmente o número de casos aumentou, notificados e conhecidos, aumentou muito mais do que o número de óbitos. Alguns entendem que a Ômicron, então, portanto, ela é menos letal. Isso tem sentido ou, na verdade, o que a gente tem é a vacinação como um grande escudo para proteger as pessoas? Aldo, na realidade, a vacinação com um grande escudo, como você mesmo falou, protegendo a população das formas graves da Covid-19. Com certeza é um impacto da vacinação, principalmente das pessoas que já receberam as 3 doses da vacina. O que nós observamos no Hospital das Clínicas é que indivíduos que receberam apenas 1 dose ou 2 doses tem manifestação da doença muito semelhante ao começo da pandemia. A gente ainda tem uma reticência em boa parte das famílias em vacinar crianças. Isso procede, doutora? Não procede, porque os países desenvolvidos, os Estados Unidos, Europa e a indústria farmacêutica faz ensaios clínicos, que são estudos que mostram qual é o risco da vacinação. E já foi bem demonstrado que a vacina é segura e que nós podemos sim vacinar as crianças. E os Estados Unidos já vacinou a população, a Europa também, e nós aqui também. Eu mesmo tenho familiares, crianças da minha família que foram vacinadas e que não desenvolveram nenhum tipo de reação adversa. Estão protegidas com a primeira dose ainda, da vacina. E a senhora citou no início da entrevista que as crianças estão entre aqueles casos que evoluem para a internação. Portanto, não vaciná-las é que coloca essas crianças em risco, né, doutora? Além de colocar as crianças em risco de forma grave da doença, da Covid-19, as crianças também podem ser a fonte de transmissão do vírus. Então, lembrar que as famílias têm idosos, muitas famílias têm pacientes que nós chamamos de imunodeprimido, que são os pacientes transplantados, pacientes que usam drogas como, por exemplo, o corticoide para doenças reumatológicas. Esses pacientes têm um risco maior de desenvolver formas graves da Covid-19 e nessa população de pacientes imunodeprimidos é recomendada uma 4ª dose da vacina, porque eles não conseguem ter a proteção como o resto da população com apenas 3 doses. Então, além de ser um risco para as próprias crianças, as crianças terminam sendo a fonte de transmissão da doença para outras pessoas da família e para a própria população. Isso não só crianças, né, doutora? Quem não se vacina também impõe esse risco ao resto, à coletividade, ao resto da sociedade, né? Os indivíduos não vacinados são fonte de transmissão do vírus, além do risco para eles próprios de forma grave da doença, né? O mundo inteiro observa que quem interna evolui com forma grave e termina necessitando de ventilação mecânica, fica internados em unidades de terapia intensiva e mesmo evoluem para o óbito, são aqueles que não receberam a vacina ou que têm, como eu já falei, alguma doença que aumenta o risco da forma grave da Covid-19. Com exceções. Mesmo alguns vacinados que receberam apenas 2 doses da vacina, também temos visto alguns casos que internam e manifestam formas graves da doença.
E a senhora tocou num ponto, né, doutora? A vacina, ela dá essa proteção, mas ela também não significa uma completa imunidade. Portanto, é preciso manter as medidas sanitárias, como o uso da máscara, o distanciamento, não é? Muito importante manter as medidas sanitárias, distanciamento social, uso da máscara, porque a vacina, ela protege e não protege completamente se não for realizada as 3 doses. Lembrar que depois de um tempo a proteção cai, então daí a importância de tomar a 3ª dose. E mesmo assim, além da pessoa vacinada poder transmitir a Covid-19 para outras pessoas, ela pode ter a forma leve, mas a forma leve também sobrecarrega o serviço de saúde. A Omicron é muito facilmente transmitida, com uma alta infectividade. Nós estamos começando agora, novamente, o período escolar presencial. Então, nós temos aí ainda uma faixa etária abaixo de 5 anos não vacinada no país, e que, por enquanto, não tem, né, a liberação da vacina para esse grupo de crianças. Então, precisamos manter as medidas sanitárias de distanciamento social, o uso da máscara e também vacinarmos todos, porque ainda tem uma grande parcela da população que ainda está recebendo a 3ª dose da vacina. O Jornal da Tarde termina aqui. Ótima tarde para você. Boa tarde, nós nos encontramos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.